Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Sérgio, novamente aqui no nosso Bate-Papo Família. Falamos nos dois últimos vídeos, falamos sobre o papel do marido, falamos sobre o papel da esposa, né? Dentro daquilo que a Bíblia recomenda, estabelece para as famílias cristãs. E hoje eu vou falar um pouco sobre o papel dos filhos, né? Será que os filhos têm alguma contribuição a dar? Será que os filhos podem desempenhar algum papel na família, dentro do casamento, para contribuir, né, com a harmonia familiar? Sim, podem. Ah, isso é importante porque quando Deus criou o casal e criou a família, e quando ele abençoou o casal e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, Deus já estabeleceu ou pré-estabeleceu o desenvolvimento da humanidade e das famílias. Obviamente ele já tinha pensado e projetado a vinda, a presença dos filhos. Óbvio que tem muitos casais que optam por não ter filhos ou tem alguma dificuldade, tá? Mas em linhas gerais, né, Deus já na sua ordem, né, inicial da criação já determinou que os filhos viriam para dar exatamente a sequência da humanidade e que a imagem, lembra dele, fosse reproduzida, né, e fosse espalhada pela face da terra através dos filhos. Os filhos dariam a sequência, né, dessa geração, dessa vida que Deus estabeleceu para todos nós. Então os filhos têm um papel importante dentro do relacionamento, dentro do casamento e dentro da família. Isso é tão verdade que e qual seria então, aqui eu vou me antecipar um pouquinho, qual seria então o papel que o filho teria dentro da família, que os filhos têm? Simples: obedecer aos pais. Então o papel do filho na família é ser obediente aos seus pais. Isso é tão verdade que quando Deus entregou o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, ele colocou um mandamento ali para os filhos, disse assim: filhos, honrai os vossos pais, né? Obedeçam os vossos pais, considere os vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vocês tenham uma vida prolongada sobre a face da terra. Então, o filho, para que ele tenha uma vida prolongada e receba de Deus os atributos e as bênçãos que Deus tem proporcionado para a humanidade e para a criação, é que ele cumpra o papel exclusivamente de obedecer a seus pais. Esse é o papel fundamental que os filhos podem contribuir e podem fazer e podem dar na família. Agora, essa obediência, ela tem algumas implicações. Porque, na verdade, o pecado básico da humanidade é a desobediência à autoridade. E os pais são os líderes, tanto o pai quanto a mãe, são os líderes, são as autoridades da família. E os filhos nós já nascemos com essa tendência de rebelião, de desobediência contra a autoridade. Isso aí é notório, é visível, e nós já nascemos assim, né? É fruto do pecado. Agora, o papel que o filho vai desempenhar na família em relação à obediência, em relação a honrar ao pai e à mãe, aos pais, tem muito a ver com o papel dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Porque são os pais que vão dar essa formação e vão criar nos filhos esse caráter, essa obediência. Vão despertar e vão ensinar a forma como eles devem se proceder na família. Então, compete aos pais, e aí é um bumerangue, né? Os filhos obedecem, mas os filhos vão obedecer para serem felizes, porque os pais vão ensiná-los a serem obedientes. Então, volta para o pai e a mãe a responsabilidade de educar os filhos. E no livro de Efésios, capítulo 6, há uma orientação para os filhos, que filhos, obedecei vossos pais, né? Faz uma referência lá ao decálogo, aos 10 mandamentos, e fala que os pais não devem provocar a ira os filhos. Embora ali esteja falando mais para o pai homem,
A mãe também, obviamente, que hoje, né, nos dias atuais, né, ela assume papéis diversos, também tem essa função. E como os pais provocam os filhos à ira, né? Embora a responsabilidade principal para a instrução e disciplina dos filhos já cai muito mais sobre o pai, né, o homem, do que sobre a mãe, e não da igreja nem da escola, é, como que o pai, então, os pais, eles vão provocar a ira aos filhos? Porque o que é provocar a ira aos filhos? Né? Provocar a ira aos filhos, irmãos, a ira aos filhos, é a gente passar ou exigir deles coisas que eles não podem cumprir. Por exemplo, o uso impróprio da autoridade, né? Há filhos que não respeitam as autoridades porque os pais exigem que os filhos exigem ser obedecidos, mas não dão exemplo, por exemplo. Isso provoca ira. Os pais dão ordens que não têm razão de ser, ordens absurdas. Os pais dão ordens sem amor, né? É rancoroso, é duro, é até violento. Então, são formas de disciplina que levam os filhos à ira. Uma disciplina no momento da irritação ou raiva, uma disciplina sem boa comunicação, né? Então, eu estou te corrigindo, eu estou te disciplinando porque você desobedeceu a regras estabelecidas. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12, que o Senhor corrige, acho que capítulo 12, versículo 6, que o Senhor corrige aqueles que ama. E a disciplina e a correção é uma prova de amor. Se você ama seu filho, você precisa incutir nele esse caráter, esse atributo, obediência dele, para que ele exerça o papel que é obedecer aos pais e para que ele seja bem sucedido. Então a disciplina, a correção e o não provocar o filho à ira, não é simplesmente impor a sua autoridade como pai, como machão, ou a mãe, né? Não, mas é por amor, para que forme nele um caráter, ou que incute nele um caráter, uma imagem de Deus que é ser obediente, para que ele, por amor, seja bem sucedido. Então, você demonstra amor disciplinando ele, ensinando ele a obedecer a palavra de Deus para que ele seja bem sucedido. Essa é a prova de amor que você dá a ele, né? Então, é a prova de amor que Deus também faz com cada um de nós. Então, são procedimentos e atitudes que nós temos que ter que não devem provocar os nossos filhos a ira. Por exemplo, a disciplina sem boa comunicação, uma incoerência, né? Um dia você disciplina por causa de uma certa desobediência, outro dia você não disciplina pelaquela mesma desobediência, né? Por exemplo, insistência por palavras e não por atos. Então, eu faz aquilo que eu mando fazer, mas eu não procedo daquela mesma forma, não dou o exemplo. Isso provoca um filho à ira. Promessas sem cumprimento, né? Se você for bem nos estudos, se você cumprir determinada coisa, se você passar de ano, se você obedecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te dar uma bicicleta, vou te dar um prêmio, vou passear com você, vou sair com você, vou jogar bola com você, e você não cumpre aquilo, ele faz, a criança faz e você não cumpre, você acaba criando nele uma falta, uma desobediência, uma rebelião à sua autoridade. Não ouvir ou encorajar filhos provoca o filho à ira. Os pais têm que estar atentos, ouvir os vossos filhos, encorajá-los a terem sucesso, a serem vitoriosos. Quando a Bíblia fala em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, ele está dando orientação de que os pais devem ensinar as crianças no caminho, ou caminhando junto com a criança no caminho da criança. A gente entende que essa palavra está direcionada, ensina a criança no caminho de Deus. Claro, ensinar a palavra de Deus. Mas ela é muito mais direcionada para você acompanhar a criança no seu desenvolvimento. Estar ao lado dela, estar ouvindo, estar encorajando, estar disciplinando, estar orientando junto com ela nas fases em que ela está sendo desenvolvida. Isso é um ato de amor que vai ensiná-los a terem o quê? Obediência a vocês, às autoridades. Isso, ensiná-los a cumprirem o papel deles. Então, embora o papel dos filhos seja obedecer aos pais,
São os pais que vão incutir isso e que vão ensinar ao seu filho a responsabilidade. Ela volta, né, para os pais. Não admitir que os pais podem estar errados. Então, se você erra e se eu erro, eu tenho que chegar para o meu filho: pai, filho, errei, me perdoa. Eu ultrapassei o limite, eu errei nesse quesito, eu fiz um julgamento errado. Isso cria o quê? Cumplicidade, cria confiança entre o pai e o filho. Alvos para os filhos incoerentes com os planos de Deus. Então, veja bem, aquilo faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Exigir dele coisas que estão além dos limites. E também proporcionar alvos para os filhos que estão incoerentes com aquilo que a Bíblia recomenda. Às vezes nós queremos que nossos filhos façam coisas que estão fora do padrão de Deus. E eles ficam confusos. Espera aí. Mas se meu pai é um pai cristão, se meu pai ensina a palavra, se meu pai prega a palavra, se meu pai diz que as pessoas têm que temer e obedecer a palavra de Deus, e eles estão colocando para mim alvos para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, incoerentes com aquele ensino, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os planos de Deus, afinal de contas, o que eu devo fazer? Eu devo seguir esses ensinamentos dos meus pais que estão contrários e incoerentes com o plano de Deus, ou eu sigo a palavra de Deus? Porque muitas das vezes as crianças, elas já vão tendo o seu julgamento, elas vão crescendo, se desenvolvendo e vão vendo os procedimentos dos pais. Isso gera um conflito. Por isso que muitas das vezes, muitos dos filhos, quando chegam na adolescência, se afastam da igreja. Né? Nós temos que considerar também, para que os nossos filhos cumpram o papel deles, entender que cada filho tem a sua própria forma de ser. A educação que a gente vai, a disciplina que a gente vai dar para um filho, às vezes é diferente da forma como a gente vai doar para outro filho. Então, quando a Bíblia fala: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e admoestação, não provocar são essas coisas que nós conversamos aqui agora. E o que é na disciplina? Na disciplina, irmãos, é trabalho. Disciplinar dá trabalho. E a demonstração é palavra, é conversa. Né? E tudo isso nós fazemos por quê? Porque amamos os nossos filhos e nós estamos contribuindo para que eles exerçam e cumpram o papel deles dentro da família. Então, para que eles cumpram o papel deles, nós pais vamos ter que ensiná-los a cumprir os seus papéis. E isso parte desde a eternidade. 2, 3, 4, 5, 6 anos. Porque a partir daí, eles vão entrando na pré-adolescência, adolescência, né? E aí eles vão tendo a formação de acordo com o padrão da palavra de Deus. Eles vão ter vontade própria, vão ter opinião própria, vão decidir suas vidas, vão se tornar jovens e vão contribuir para a família, para a igreja, para a sociedade. Mas para que eles sejam bem-sucedidos e cumpram o papel deles dentro da família, o papel principal é do pai e também da mãe, que vão dar a eles essa formação de obediência. Se você ama seu filho e você quer que ele seja bem-sucedida e tenha uma vida prolongada sobre a terra, eduque o seu filho, né? Discipline o seu filho, admoeste o seu filho, orienta o seu filho, né? Viva a vida comum do lar. 1 Pedro 3, né? Os pais vivam a vida comum do lar, esteja interessado, esteja participando. Uma criança entregue a si mesma, mais tarde ela vem a envergonhar a mão. Está em Provérbios 29:15. Ele fala assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Aí continua: corrige o teu filho. Ou seja, então, a disciplina, a educação, a formação é um ato de amor que nós vamos dar aos nossos filhos para que eles exerçam o papel e obedeçam os pais, as autoridades, etc. Hoje a gente vê uma rebelião muito grande dos jovens, dos filhos, em relação aos pais, em relação às autoridades. Mas tudo isso está baseado isso tudo reflete, muitas das vezes, aquilo que ele recebeu, a formação que foi dada para ele. Então, embora o papel hoje, o bate-papo, seja o papel dos filhos, né, compete aos pais, às mães, aos dois,
darem a eles essa formação adequada para que eles exerçam o papel deles com temor e obediência ao Senhor. Vamos ficando por aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar seu comentário. Não esqueça de deixar o seu comentário lá no nosso YouTube, lá, deixando um joinha, se inscrever no canal. E se você quiser contribuir com alguma sugestão, com alguma ideia, com alguma proposta, com alguma dúvida, com alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe você e eu quero orar por você também nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos na sua presença, por esses momentos que passamos aqui com meus amigos, meus irmãos, estudando sobre o papel dos filhos, ó Pai. Nós amamos os nossos filhos e queremos vê-los felizes e realizados, mas principalmente que eles sejam obedientes aos pais e tementes ao Senhor. Ajuda-nos para que nós sejamos exemplos de vida, de procedimento, exemplos para que eles tenham a confiança e depositem em nós a confiança necessária para que eles sejam bem-sucedidos. Oramos, ajuda-nos, abençoe os nossos filhos, guarda-os, proteja-os, livre de todos os males, de todos os perigos nesse mundo cruel. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.